seu rosto para um rosto banhado em lágrimas. E quantas vezes, pastor, eu chegava de madrugada, embriagado, e eu abria a porta até com uma certa violência, e eu escutava o gemido lá no quarto, dizendo: Senhor, salva ele, Senhor. Glória a Deus. Liberta ele, transforma a vida dele. E eu via. Um dia, um parafrase, eu cheguei, olha só o livramento que Deus me deu. Eu cheguei por volta de umas 11 e pouco em casa, e eu estava bem drogado, embriagado, e tinha uma escadinha para descer, e tinha um postinho de madeira assim, com um prego enfincado para colocar uma corrente para fechar o portão. Eu trupiquei, caí, esse dedo aqui, pastor, o prego entrou aqui e foi abrindo, arrancou toda essa pele aqui. Eu levei 33 pontos. Meu Deus. E aí, quando eu cheguei em casa, eu batia com a mão assim, era sangue para tudo quanto é lado. E a mamãe já levantou, foi lá falar com meu pai falou: não quero nem saber. Foi falar com meu irmão, ele falou assim: se vire. Não tinha carro, o ônibus era só 4 horas da manhã. E eu fiquei ali até dormir, e ela ajoelhada, orando, intercedendo por mim. Quando chegou 4 horas, ela me acordou, ponhei roupa, nós fomos para o ponto do ônibus, pegamos e fomos lá para o hospital Paulo Sacramento. Quando chegou lá, eu entrei, fui para fazer o curativo, mamãe ficou no saguão, aí um investigador ficou do lado dela, e um policial foi do meu lado. E aí ele falou assim: é seu filho aquele lá? Ela falou: sim. Falou: então a senhora procura um advogado bom, porque seu filho vai sair daqui para a cadeia. Meu Deus. Ela disse: mas por quê? Ele não fez nada. Ele falou: não, porque 2 horas da manhã, nessa noite, mataram um motorista de táxi, e seu filho é suspeito de ter matado. Meu Deus. Aí, quando acabou tudo, ela falou: não, eu não vou procurar advogado nenhum, e eu não vou embora para casa, eu vou com ele lá para a delegacia. E quando nós chegamos na delegacia, o rapaz que tinha visto o bandido ia dar depoimento lá, né, para mostrar se era eu realmente ou não. E aí, quando mamãe estava sentada, eu estava conversando com o advogado, ela disse assim que ela sentiu uma mão na cabeça dela e uma voz dizendo assim: filha, não temas, ele não tem culpa de nada. Aleluia. Ele vai sair daqui livre, e eu vou usar ele muito como instrumento na minha mão. Fique tranquila. E ali o rapaz chegou e viu, falou: não, não é esse não. Esse não é ele. E aí eu saí livre, e foi um episódio que aconteceu de um livramento da parte de Deus. E voltando novamente aonde o inimigo estava tentando, e chegou um momento que não tinha ninguém em casa, pastor. Mamãe tinha saído, todo mundo saiu, eu estava sozinho, porque eu não tinha sossego, presbítero Irã. Eu andava para lá, para cá, entendeu? Não conseguia dormir, não tinha paz, não conseguia ter um relacionamento, trocar ideias, conversa era só palavrão, só gíria, só palavras desconectas, né? E aí eu pensei comigo, falei: poxa, para viver uma vida dessa não faz sentido. Eu vou então fazer isso, que essa voz que estou ouvindo, eu vou atentar para ela. E quando eu entrei no quarto, que eu ia tomar uma atitude, né, eu estou sendo bem sucinto mesmo, porque esse testemunho é muito forte, muito grande, né? E então estou sendo bem rápido, porque aqui tem que acontecer as coisas meio rápida. E eu entrei no quarto, e quando eu fui tomar aquela atitude drástica, literalmente, como eu estou falando com vocês aqui, eu ouvi a voz de Jesus. Jesus falou para mim: Carlos, não faça isso. Aleluia. Chamou de Carlos. E esse nome Carlos, há muito tempo que tinha ido pro ralo. Porque era xoxo, drumão, balão, fuminho, mãozinha, você entendeu? Bebum.
Tinha perdido a identidade. Tinha perdido a identidade, porque é isso que o inimigo faz, ele tira a identidade da pessoa, né? Falando até identidade, fazendo um parêntese, não faz muito tempo fui no supermercado, perto de casa, para comprar uma carne, a esposa pediu para ir. O interessante, irmão Irã, que quando eu entrei na fila, tinha um senhorzinho, eu já sou baixo, pequeno, né? Falta um palmo e meio para ser um anão. E o rapaz era bem menor, ele faltava uns 2 dedos para ser anão, né? E aí o que aconteceu? Quando ele estava na minha frente, assim, de repente passou alguém do lado e falou assim: "E aí, mixaria, tudo bem?" E ele timidamente falou: "Tudo bem." Eu vi que ele ficou constrangido com aquilo. E de repente passou uma moça lá e falou assim: "E aí, mixaria, tudo bem?" Aí ele baixou a cabeça: "Tudo bem", né? Aí eu fiquei indignado, porque o inimigo coloca pseudônimo, apelido, mas Deus chama pelo nome. Pelo nome. Chama pelo nome. Eu te chamo pelo nome e digo: tu és meu. Deus faz dessa forma, né? E aí falei: poxa vida. Eu vi que ele estava constrangido. Ele saiu, fez a compra dele. Ele foi para o caixa. De repente eu saí, deu certo de eu ficar atrás dele também. Aí eu não aguentei. Eu falei assim: senhor, me perdoe abordá-lo, né? E eu gostaria de indagar com o senhor e fazer uma pergunta. O senhor permite? Ele disse sim. Pois não. Eu falei: por que mixaria? Né? Aí ele disse assim: olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Era uma roda de amigos, amigo do cão, né? Amigos, Entre aspas, amigos. E de repente, talvez pelo meu tamanho, né, que não sou muito grande, me chamaram de mixaria. E aquilo eu fiquei um pouco nervoso, mas ficou irritado, pegou. Pegou. E aí todo mundo me chama de mixaria. Eu falei assim: interessante, né, rapaz? Isso não pode ser chamado de amigo, né? Porque acredito que quando a sua mamãe ficou gestante, seu pai, houve uma alegria muito grande dentro da casa, um filho que ia nascer. Então elaboraram aí um nome, né, específico para o senhor, foram no cartório registrar esse nome, e um nome bonito, que era chamado, né, todos os dias, constantemente, e de repente vem um filho do cão lá e chama de mixaria. E o nome seu mesmo vai desaparecendo, vai pro ralo, né, se perde. Não é verdade? A característica da pessoa vai... Então, veja bem, descaracteriza a pessoa. Então, uma coisa assim que você vê que não procede de Deus, porque Deus, ele faz de uma forma diferente. Então, quando eu ia tomar aquela atitude drástica de tirar a minha própria vida, pastor, aí o Senhor entrou em cena, né? Ele entrou em cena por intermédio das orações de mamãe, sempre buscando. Uma oração, ela tem importância. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. 2 Crônica 7,14, né? Deus responde. O salmista diz: clamou este aflito, o Senhor ouviu e livrou de todas as suas aflições. Então, quando mamãe estava clamando, o inimigo trabalhando, mas Deus, ele não tarda e nem falha, ele chega na hora certa. E quando você ouve a voz de Deus, meu irmão, não tem para ninguém, tudo para. O inimigo é desbaratado. Aí quando Jesus falou assim: Carlos, não faça isso. Eu morri, revivi e estou aqui vivo para todo sempre. Aleluia. E tenho poder para te dar vida e vida com abundância. Ele disse assim: pegue a Bíblia que a sua mãe te deu. Pegue a Bíblia. Mamãe tinha dado uma Bíblia pequena para mim, na estante, eu fui, peguei. De uma forma aleatória, coincidência ou providência. Quando eu abri a palavra de Deus, caiu no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E destacou-se o verso 3, que dizia assim: filho do homem, porventura poderão reviver estes ossos secos? Aí o profeta fala assim: tu o sabes, ó Senhor Jeová. Naquela hora, o Senhor falou para mim: você crê, Carlos? Você que é um osso seco,
destituído de tudo e de todos, ninguém te valoriza, você vale menos do que nada. Mas eu posso abrir novos horizontes, eu posso mudar o quadro, eu posso te encher do meu Espírito Santo e fazer de você um pregador da minha palavra. Você crê nisso? Eu estava cabelão por aqui, cabeludo, costela quebrada, que tinha dado uma briga no bar JJ, um bar de prostituição, levado um pontapé. Nem respirar direito eu não podia. Eu levantei a mão para o céu, as duas mãos, e eu disse: Senhor Jeová, salva a minha alma, porque o corpo não dou mais nada por ele. Naquela hora, pastor, eu senti um calor que começou a entrar pela minha cabeça, dominar o meu corpo, descer e tomar o meu corpo, embriagar o meu corpo, impregnar o meu corpo. E aquele fogo me empurrou para o chão. Eu fiquei ali uma hora, chorando, sentindo aquele poder, aquela glória, aquela unção. Era como se tivesse assim, purificando, tirando todo o mal, extraindo todo o mal. E uma coisa assim, deliciosa, que eu não queria sair mais daquele lugar, daquele momento. Era algo assim, extraordinário. Depois de uma hora, pastor, que aquele fogo ficou em mim, que ele passou, eu levantei, tinha a porta do quarto que dava para a cozinha e para o banheiro. Eu saí. Quando eu saí, mamãe chegou. Mamãe chegou, olhou para mim e disse: filho, você está com o olho vermelho, inchado, você esteve chorando? Eu disse: sim, mamãe, Jesus esteve aqui, falou comigo. Hoje eu vou para a igreja com a senhora. Hoje eu vou. Fique à vontade, pastor. E naquela noite eu fui para o culto. Aleluia. Fui para o culto. E quando cheguei no culto, o pastor fez o apelo. Eu levantei as duas mãos. Ele orou por mim e a costela foi soldada. Eu senti. Glória a Deus. Foi completamente curado, libertado. E daquele dia nunca mais falei palavrão, nunca mais falei na gíria, nunca mais. Foi uma limpeza, foi como a própria palavra de Deus, ela diz: ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne e escreve nas tábuas deste coração as suas leis. E aconteceu também um episódio muito interessante ali, pastor, quando eu estava sentado no meio do povo, cabeludo. Tinha um rapaz por nome de Roberto, que ele era vizinho da igreja e dava para ver na casa dele, da porta, a igreja lá dentro. E ele queria entrar na igreja, mas nunca teve interesse de entrar devido os irmãos só que estavam. Mas quando ele viu um cabeludão lá dentro, ele falou: vou entrar lá também e vou sentar perto desse cabeludo. Aí ele veio e sentou perto do cabeludo. Só que ele não sabia que esse cabeludo, que era eu, já era crente, cheio do Espírito Santo, da graça de Deus. E quando eu levantei a mão chorando, ele foi chorando também. Aceitou Jesus. Comecei. Deus pegou 2 peixes com anzol só. Você já pensou? Então foi algo assim, e hoje ele é um diácono da igreja. Oh, glória. Você entendeu? Então foi algo assim, pastor, passando esse testemunho aqui, bem sucinto mesmo, rápido, mas foi algo assim que aconteceu comigo, eletrizante, algo extraordinário, você Glória entendeu? a Deus. E olha só, eu fazia 1 ano que estava desempregado, porque não tinha mais interesse de trabalhar. Mas quando Jesus transformou a minha vida, mudou o quadro da minha vida, eu já fui procurar um emprego. E aí eu arrumei um emprego na Lafite, não sei se ali na Vilares, tinha uma empresa chamada Lafita, que era uma firma têxtil, né? E eu entrei trabalhar lá. E quando eu entrei trabalhar, eu trabalhava nas cardas, operação com algodão, e aquilo fica um pó muito grande, e eu tinha um problema crônico de sinusite, crônico. E com 15 dias, eu tinha sinustraz, tinha remédio, tudo no armário para tomar, me deu uma crise
de dor de sinusite. É terrível. E aí o que eu fiz? Eu dobrei o joelho debaixo da máquina e eu orei e falei, Senhor, tu sabes que só faz 15 dias que eu estou trabalhando. Se eu for para o médico, ele vai me dar atestado e aí eu não vou conseguir passar a experiência, eu preciso do trabalho, né? E aí eu orei e levantei. Quando eu fui para o armário para pegar o remédio e tomar, era uma porta de borracha que abria assim. O Espírito Santo falou para mim assim, filho, você não pediu para te curar? Por que que você vai tomar remédio? Volta. Nunca mais senti dor de cabeça. Nunca mais. Deus é maravilhoso. Nunca mais. E dentro dessa empresa, ainda passando mais uns meses, eu também tive um outro problema. Devido ao pó que juntava na cabeça, quando eu passava o pente, saía tochas de cabelo, né? Aí eu dobrei o joelho e falei, Senhor, não me julgues vaidoso, mas eu não consigo me ver careca. Né? Então, por favor, trabalha no couro cabeludo, na seborréia, né? E dá uma massageada aí para ver se nunca mais caiu o cabelo. Agora, espera mais um pouco, senhor. Perdi alguns atrás, mas o topete ainda continua. E foi algo assim. E a partir daí, pastor, só milagres, só coisas extraordinárias que têm acontecido. E eu fico assim, radiante, né? Feliz. E o que me traz maior gozo na minha alma, na minha vida, é que quando dos 13 até o 27, eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu fiz ela sofrer demais, sofrer demais. E a alegria do meu coração é que Deus me deu um tempo hábil. Me converteu com 27 anos, eu estava. E aí eu pude cuidar da minha mãe com excelência. Com excelência. Privilégio. Cuidei da minha mãe dos 27 anos até os 70 anos. Eu cuidei. Mamãe, ela morreu com 93 anos. Morreu faz 3 anos, morreu nos meus braços. E quem queria achar o pastor Carlos procurava a irmã Sebastiana. Quem queria achar a irmã Sebastiana procurava o pastor Carlos. Cultos, vigílias, todos os lugares. E o interessante é que eu cuidei com zelo, com carinho, com amor, e Deus me deu essa oportunidade. E foi tão interessante, pastor, que quando mamãe foi para falecer, nós tínhamos em casa o culto doméstico. Culto doméstico. Eu tinha um apartamento, depois fui cuidar dela, né? Aí a gente fazia o culto doméstico. E teve um dia que aquele culto foi diferenciado. A glória de Deus se manifestou. Eu saí da onde nós fazíamos o culto em casa, fui para o pátio da minha casa, o quintal. E aí o Senhor falou para mim, falou, filho, até agora você cuidou da mamãe, mas daqui para frente quem vai cuidar sou eu. Eu vou vir por esses dias e vou recolher ela. Falou, chama a família e fala. Chama a igreja, porque mamãe era muito querida na igreja. E conta para os irmãos que eu vou vir buscar ela. E aí depois de 15 dias, pastor, ela morreu nos meus braços, mamãe. E aí após a morte dela, o Senhor me deu um versículo que está em Amós 3:7. Diz, eu, Senhor, não faço nada sem antes avisar aos meus servos e aos meus profetas. Aquilo então trouxe um gozo na minha alma indizível, uma renovação espiritual transbordante. E quando os irmãos que sabiam que a gente tinha aquela intimidade ligavam, falei, não, irmão, fique tranquilo, Jesus chegou na frente. E já Aleluia. De todas as coisas. Glória a Deus. Meu cara está surgindo algumas perguntas aqui já, nossos ouvintes. A nossa irmã missionária Cleonice está fazendo uma pergunta para o pastor. Qual conselho o pastor dá para as mães que estão sofrendo com o filho nessa situação a qual o pastor estava antes de aceitar Jesus? O conselho que nós podemos dar tem respaldo na palavra de Deus, é a perseverança. Nós nunca podemos desistir. Nossos filhos são herança de Deus para nós, né? E o nosso comprometimento com Deus é relevante diante de uma situação como essa.
Mamãe, mesmo quando ela era questionada, porque muitas pessoas chegavam para a mamãe e diziam assim: eu não sei porque a senhora ainda se interessa por esse filho, isso aí não presta, não vale nada, a senhora vai ver notícia amanhã que ele está com a boca cheia de formiga no pé de algum monte. Mamãe dizia: não, eu não vou ver o meu filho morto no pé de monte, eu vou ver o meu filho no púlpito, glória a Deus, pregando a convicção, palavra, né? a palavra de Deus. Então é perseverança, persistência e acreditar que Deus pode fazer. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Se a serva de Deus está passando por esse momento, essa dificuldade, essa luta, continue orando, continue entregando, buscando ao Senhor. A palavra de Deus diz em Mateus 7,7: pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscais e encontrareis. Porque Deus jamais Ele vai deixar de ouvir o clamor de uma mãe que pede pela salvação do seu filho. Mas tem que haver perseverança e crer que Deus pode fazer e realizar a obra. Glória a Deus. Eu posso dizer porque aconteceu comigo. Agora está aqui também nossa irmã Ellen Cristina, também faz uma pergunta ao pastor. Qual conselho você dá para alguém que está na vida, que estava antes do encontro com Deus? Qual conselho que o pastor pode dar para alguém que está vivendo a vida que o pastor vivia antes de estar Jesus, de ter um encontro com Deus? A pessoa que vive a vida que você vivia no passado. A pessoa que vive. O que a pessoa deve fazer é fazer uma análise da sua vida, o que ela vive agora, né? E ter o desejo de mudança. Reconhecer que realmente é um pecador, uma pessoa carente, necessitada, e que precisa de ajuda. E não ajuda puramente humana, mas ajuda de Deus. Porque o homem, pouca coisa ele pode fazer, mas Deus não. Deus tem poder de manietar o valente, que oprime, que conduz, o monstro que está dentro da pessoa, trazer a libertação e dar uma vida totalmente nova para essa pessoa, se ela aceitar Cristo como seu único suficiente Salvador. Né? Glória a Deus. Nossa irmã Juliana também está dizendo, mulher de oração, era a mãe desse pastor. Que bênção, meio grande, né? Nosso irmão pastor Marcondes, né? Presbítero Marcondes também está fazendo uma pergunta aqui. Qual foi a relação do pastor com o teu pai? Quando você estava nesse... Do meu pai? O meu pai, ele era um italiano baixinho, do olho azul, e ele era um homem que ele detestava crente. Meu Deus. Detestava. Minha mãe até, ele chegou a tirar ela pelos cabelos da igreja. Batia, Jesus. Falava palavras de baixo calão, uma coisa. Minha mãe teve que se batizar escondida dele, com a minha irmã, porque ele detestava. E até um ponto, quando eu era moço já, que eu também tinha uma vida assim devassa, para ele parar de agredir mamãe e fazer alguma coisa, eu cheguei para ele e falei: a partir de hoje, se o senhor bater na mamãe, aí nós vamos se ver, nós dois, né? Então aí o senhor vai se ver comigo. Aí ele deu uma acalmada, mas palavras de baixo calão, tudo, ele continuou. Só que quando eu me converti, que Jesus me salvou e ele viu aquela vida desregrada que eu tinha, né? Uma coisa que meu pai tinha de bom, que ele era honesto. Ele era honesto, trabalhador, um homem honesto e trabalhador. Mas o resto era totalmente perdido. E aí quando eu me converti, depois eu me casei, e nós fomos morar parede e meia com meu pai e com a minha mãe, né? Casa grande. E eu toda madrugada eu levantava para orar. E aquela oração que eu fazia de madrugada, que era parede conjuminada, foi minando as forças dele. Ele foi ouvindo a oração. E o dia que eu não levantava para orar, ele chamava a mãe. Ele não chamava pelo nome, chamava de ô. Ele falava assim: ô, aconteceu alguma coisa com o Carlos? Ela falou: por quê? Ele não levantou para orar. Oh, glória. Não levantou para orar.
Sentia ele falta. ficava esperando aquele momento da oração com ansiedade, porque Glória Deus a Deus. estava trabalhando no coração dele. E um dia no culto lá no Jardim Tarumã, eu pregando, ele aceitou Jesus. Levantou as Aleluia. mãos, aceitou, Que privilégio. aceitou Jesus e graças a Deus foi salvo. É uma coisa assim fantástica mesmo. Só Deus fazer isso, né? Só Deus. Só Deus. Coisa de Deus, coisa de Deus. Tá aqui meu genro Henrique, tá perguntando aqui também, fazendo uma pergunta pro pastor. Qual foi a sensação do pastor sentir a presença de Deus pela primeira vez? Olha, eu vou dizer para você, é indescritível, não tem como você expressar por palavras o sentimento que você tem. Você entendeu? A experiência que eu tive com Deus foi singular, né? Existe pessoas até que pode dizer que Deus não fala mais audivelmente com pessoas. As pessoas podem não acreditar. Comigo aconteceu e eu acredito que Deus tem poder para falar com as pessoas audivelmente. Eu estava numa vida, como já citei, desregrada, acabada, destruída, não tinha mais retorno. Foi aí quando Jesus, eu ouvi a voz dele, e a voz dele é inconfundível. Você entendeu? E quando Jesus fala, a terra para, né? Tudo se prostra diante dele. Satanás não tem poder e não tem autoridade. Quando o gadareno chegou diante de Jesus, que Jesus para Gadara, quando ele apoiou o pé, que o gadareno estava com legiões de demônios, ele perturbou os demônios. Jesus é o perturbador do inimigo das nossas almas. E o gadareno e o demônio falou assim: para que vieste nos atormentar antes do tempo, filho do Deus Altíssimo? E Jesus simplesmente mandou ele sair, e ele saiu. Quando Jesus falou comigo, né, ele nem repreendeu o demônio, ele simplesmente falou para mim: Carlos, você crê que eu morri, que eu nasci, morri, revivi, e eu tenho poder para te dar vida, e vida com abundância? Por quê? Porque longe de Jesus, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E lá em Efésios, capítulo 2, diz: e ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, que outrora nós éramos conduzidos pelo príncipe da potestade do ar, que opera agora nos filhos da desobediência. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, nos deu vida. Então, quando você está morto, meu irmão, e você recebe vida vindo da boca de Deus, a alegria é transbordante. É inexplicável, né? Você entra num êxtase patamar, né? Numa outra dimensão. Você se sente um filho amado. Você passa a ser filho de Deus. Que privilégio, né? Querido por Deus. Lá em João 1,12 diz assim: todos quanto a ele se chegaram, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Em João 15,16 diz que não foi você que escolheu, mas Deus escolheu. Isso é privilégio para poucos, né, pastor? Não, meu testemunho, eu ia se matar. Jesus me escolheu. Falou: eu não quero você morto, eu quero você vivo. E eu te dou vida, porque eu sou dono da vida. Você entendeu? Aleluia. Então o prazer é enorme e não tem sentimento que possa explicar. Nosso irmão Ícaro, o jovem Ícaro Daniel, está fazendo uma pergunta também. Tem alguma coisa que o pastor se arrependeu de não ter feito? De não aceitar Jesus há muito mais anos, de ter saído fora dos ensinamentos da minha mãe. Porque se eu tivesse seguido os passos dela, eu não teria sofrido tanto como eu sofri, né? O salmista Davi mesmo, ele diz: antes de ser oprimido, andava errante, agora obedeço a tua palavra, né? Inclusive eu tenho uma irmã minha, que ela sempre foi cristã, desde quando mamãe se converteu, ela desde criança seguiu os passos da minha mãe. Aí um dia nós estávamos conversando, eu disse para ela assim: olha, como eu agradeço a Deus, né, porque eu tive uma vida desregrada, uma vida promíscua, né, passei por diversas situações, livre da morte de muitas vezes, mas hoje eu tive encontro com o Senhor e hoje eu sou feliz porque Jesus me salvou. Ela falou: eu agradeço muito mais porque nunca passei isso que você passou.
eu sempre tive na presença dele. E ele sempre cuidou de mim. Então, a gente muitas vezes perde muito tempo, né? Mas Deus tem seus projetos, Deus tem seus planos, e talvez eu precisasse passar por essa circunstância para poder hoje estar dando o meu testemunho aqui, falando do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Ser pastor para você, pastor Carlos, como é que isso, o que isso representa na tua vida, né, e no teu ministério? Olha, ser pastor, para mim, representa uma vida de sofrimento, de luta, de batalha, porque, veja bem, pastor, é como eu disse para o senhor, não é só ser um pregador de altar, transmitir uma mensagem. Pastor é aquele que cuida de ovelha, aquele que tira os carrapichos, aquele que cura as feridas, aquele que vai até o abismo onde ela está, é aquele que se interessa, né, e fala a verdade, prega a verdade. Ele conduz um povo para o céu, né? Então, veja bem, a responsabilidade do pastor é muito grande, porque Deus vai cobrar de nós as ovelhas. Deus vai cobrar. Você lê lá em Apocalipse, ao anjo que está na igreja tal, então Deus vai cobrar de nós. Então você não pode simplesmente massagear o ego, tapar o sol com a peneira, deixar de falar a verdade por causa de valor monetário, por causa de uma vida boa. Hoje nós vivemos uma realidade pastoral que existe alguns segmentos que são negligenciados até mesmo pela sociedade. E um deles é pastor, devido aos tantos escândalos. Então, eu vou dizer para os irmãos que estão me ouvindo, eu, se fosse escolha, eu estaria lá no banco, lá rachando no glória, porque não tem lugar melhor para fazer, para ficar. É verdade. Você entendeu, pastor? Não sei se o pastor pensa dessa forma. Eu penso da mesma forma. Não. Eu costumo dizer que, às vezes eu brinco que quando eu estou pregando, né? A vida de pastor é de que jeito? Se você anda de carro do ano, você é taxado como ladrão. Se você anda a pé, Deus não está contigo. Se você é aquele pastor avivado, isso é coisa de menino. E se você é aquele pastor quietinho, que pastor geladeira, né? Frio, né? Então você vai estar sempre sendo taxado, né? Pisado por muitos, você abraça muitos e poucos é abraçado. Chora com muitos e às vezes tem que chorar sozinho. Quando você prega muito, só você quer comer o pão. Se você não prega, não tem mensagem. Tem mensagem, está em pecado, tem alguma coisa errada ali. Então é uma situação constrangedora. Graças a Deus que não são todos que pensam assim. Não é verdade? É verdade. Senhor. Tem aqueles irmãos que valorizam, né, que dá valor pro ministério das pessoas. Mas eu vou dizer a verdade. A minha preferência, se fosse escolha, e Deus não se importasse, eu queria ficar no banco, rachando no glória e procurando seguir os ditames da palavra de Deus para ir morar no céu. Mas quando temos a chamada de pastoreio, porque muitas vezes já tentei desistir, mas eu não consigo. Não é verdade? Não dá para parar. Porque eu penso nas ovelhas, naqueles irmãozinhos de idade que precisam da gente, porque não é somente o pastor receber quando a pessoa está com vigor, está com força, está podendo levar o seu dízimo, está podendo trabalhar, mas depois que ele envelhece, que não consegue ir mais na igreja, está lá, morando lá naquele lugar longe, então é esquecido. Não, o pastor verdadeiro é aquele que vai lá buscar a ovelha. Se ele não puder levá-la para o aprisco, ele faz o culto lá, visita, leva a ceia, ajuda, se precisar levar no médico. Tem o seu celular ligado 24 horas. Qualquer horário da noite que a ovelhinha ligar, você tem que estar pronto para atender. É o pastor que cuida. Ele coloca o seu coração no rebanho. Você entendeu? No povo. Esse é, na minha concepção, o verdadeiro pastor que cuida das ovelhas. Amém. Se você pudesse fazer algo em prol da igreja, pastor, o que você faria? Dentro das suas condições. Fazer algo em prol da igreja? Eu acredito que em prol da igreja, nós que somos pastores, nós estamos fazendo, não é verdade? E o desejo é sempre fazer o melhor para a igreja. A igreja é a nossa segunda casa, né? Eu sempre digo na igreja lá que existem 2 lugares que eu amo de paixão, que é a minha casa, que é uma extensão da igreja, e a igreja onde eu congrego, onde a gente se dedica,
Não somente no aspecto físico da igreja, porque muitas vezes você não tem as condições para dar aquele brilhantismo e cuidar, né, do material, mas cuidar principalmente das ovelhas que estão ali agregadas, seja Deus. E a qual o Senhor colocou, nos fez bispo e pastor, e apacentar, né, como torpe ganância, como tendo domínio, né, nas ovelhas, mas de ânimo pronto, e sempre pronto a cuidar das ovelhas. Amém. Uma pergunta que nós fazemos no programa, pastor, que foi elaborado em conjunto com os irmãos, pastor, fique à vontade de querer responder ou não. Sim. Bom, se você pudesse mudar algo em você, o que o pastor mudaria? Que você sente que algo ainda incomoda, né? E se ainda me incomoda em mim, né? E se eu pudesse, eu mudaria. Veja bem, o que a gente pudesse mudar são coisas que muitas vezes, como seres humanos, mesmo você cuidando, vigiando, você vai falhar, porque não tem quem. Não tem quem. Enquanto nós estivermos nesse corpo carnal, nós vamos errar, jamais seremos perfeitos. Verdade, com certeza. Mas a minha oração sempre é que eu possa conseguir chegar à estatura do varão perfeito. E peço a Deus que aquele que começou a boa obra, ele venha aperfeiçoar na minha vida. Por isso eu oro a Deus e me coloco todos os dias, né? É uma praxe que eu tenho todos os dias, entrar dentro do meu quarto de oração, que eu tenho na minha casa, reservado para isso, e eu fico lá 2, 3 horas, buscando a presença de Deus, estudando a palavra de Deus, e pedindo a misericórdia do Senhor para que eu possa, cada dia, ser um instrumento mais hábil para ser utilizado na sua obra. Que as palavras que saírem da minha boca sejam como flechas, né, que possam alcançar os corações e as pessoas sentirem o poder de Deus e quererem também ter uma transformação de vida. Glória a Deus. Essa é a igreja do passado para a igreja de hoje, pastor. Qual a diferença que tem no momento hoje que te incomoda? É gritante. A diferença da igreja do passado para a de hoje é uma diferença gritante, entendeu? Em termos de usos, de costumes, em termos a nível espiritual. Hoje nós estamos vivendo a era da modernidade. É verdade. Não é verdade? Então hoje existe um aparelhinho chamado celular, que ele é uma porta para a bênção e uma porta para a desgraça. Na verdade, você pode pecar debaixo da coberta, junto do lado da sua esposa. Está pecando. Se não tiver cuidado, você entendeu? Paulo mesmo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então hoje você vê muitas vezes a igreja, teve um tempo que quando entrava pessoas na igreja, você sabia que aquela pessoa não era crente. E você ia fazer apelo. Hoje você não sabe quem é quem, né? Na verdade é uma miscelância ali dentro da, né? Você conhecia só do jeito da pessoa andar. E isso é notório para até as pessoas que não são crentes. Um testemunho, uma vez mamãe estava num ponto de ônibus, né? E chegou uma pessoa e disse para a mamãe, a senhora é cristã, evangélica, né? Crente? Mamãe disse, sou, graças a Deus. E aí uma outra que estava do lado da mamãe falou, mas eu também sou. Aí a mulher olhou e falou, você é, mas não parece não. Não parece, então, você entendeu? Então tem coisas que a pessoa muitas vezes acha que não tem, isso não tem problema. Ele tem um pastor amigo meu, que um dia eu queria trazer ele aqui, para lhe dar um... mas vai ser um prazer. Pastor Laerte. Ele disse que existem 2 coisas que vai levar muita gente para o inferno. Não tem importância e não faz mal. Você entendeu como é que é, pastor? Então nós somos, a Bíblia diz que nós, sede santo como é santo aquele que vos tirou das trevas e trouxe para a sua gloriosa luz. Você, para ser santo, não precisa se enclausurar, ir para uma montanha e ficar escondido. É verdade. Mas você tem, você é uma testemunha do Evangelho de Deus. E como testemunha do Evangelho, você tem que
se comportar como tal, como cristão, como o servo. espelho transmitindo reflexo. Nós não podemos ser que nem camaleão. Camaleão, se aqui é verde, ele fica verde. Se lá é amarelo, ele fica amarelo. Se lá é azul, ele fica azul. Se adapta fácil. Então, você entendeu? Ele tem mente dúbia, ele é um sextavado. Mas o cristão, ele é na casa uma coisa, na igreja é outra, a mesma coisa, lá fora ele é a mesma coisa. Onde ele estiver, ele tem a mesma personalidade, né? Ele não tem mudança de comportamento de forma alguma. Você entendeu? Eu penso dessa maneira. É assim que eu penso. Amém. Pastor, passa o endereço da igreja do pastor Pastoreia. A nossa igreja está situada na Rua Londrina, número 617, Vila Maringá. Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Glória a Deus. Tem alguma rede social, pastor? Não tem, irmão. Amém. Não. Deus abençoe. Pastor, estamos chegando ao fim do programa. As horas estão bem avançadas. Eu quero agradecer a vida do pastor. E eu quero pedir aqui para o nosso irmão, né, presbítero, Irã Nilson, é isso? Irã, poder fazer uma oração para que os ouvintes que estão nos ouvindo, né, possa ser abençoado através da oração do presbítero. Amém? Pode puxar o microfone aí, fique à vontade. Glórias a Deus. Eu agradeço também essa oportunidade, antes de orar, né, do amigo, pastor Carlos, que me convidou, né, e tudo que ele fala, praticamente eu sei, porque a gente está sempre junto. Né? Ele está mais junto, eu com ele, do que o meu próprio pastor. Né? Mas, graças a Deus, por essa live, né, isso vai ser bênção para muitas pessoas. Eu creio. Eu tenho certeza absoluta. Amém? Querido Deus, Pai Santo de poder, oh Deus querido, somos gratos a Ti, Papai do céu, por essa rica oportunidade. Oh Deus eterno, o que nós ouvimos aqui nesse pequeno tempo, que esta palavra, Senhor, esse testemunho alcance milhares de pessoas que estão passando pela mesma situação que ele passou, que eu também já passei um dia, mas o Senhor me alcançou. E eu estou aqui também. Que a Tua graça infinita alcance vidas, Senhor. Que esse testemunho, pessoas sejam curadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam libertas, Pai. No nome santo de Jesus. E que o bom Espírito Santo ilumine todas essas pessoas que participaram dessa live, Pai. No nome santo de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tua honra e para a tua glória. E diga comigo, amém, Jesus, amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que nos acompanhou através do programa. Que quarta-feira que vem você possa estar novamente conosco. E compartilha esse link aí. Deixa o teu joinha aí, o teu like. Se você que ainda não é inscrito, se inscreva aí. Que Deus possa abençoar a tua vida. Deus abençoe a vida de todos. Fiquem todos na paz.